Correção dos exercícios, então, pessoal, da aula de transformações gasosas 2, que envolve a equação de Clapeyron. Na primeira questão, nós temos uma tabela onde é fornecido 5 gases, a temperatura de todos é igual, a pressão de todos varia e o volume é igual para todos. Então, cortei o volume, cortei o R, porque é uma constante igual para todos, e a temperatura. O que sobrou? Sobrou pressão e o número de mols. Então, só isso aqui que sobrou da fórmula. Então, quem é que tem maior número de mols? Quem tem maior pressão. Portanto, resposta letra o quê? Letra C, cuja pressão é 4, tem maior número de mols. A questão de número 2, a gente tem um gráfico, onde nós observamos o seguinte naquele gráfico. À medida que a pressão vai aumentando, o volume vai diminuindo. Então, ali nós temos uma transformação isotérmica. Então, o gás representado ali obedece à lei de Boyle-Mariotte, em que a temperatura é constante, pressão e volume inversamente proporcionais. Então, a questão pergunta qual a incorreta. A incorreta é a letra E. Se aquele gás obedece fielmente à lei de Boyle-Mariotte, ele é um gás ideal, porque só os gases ideais obedecem às leis. Eles têm comportamento de gás ideal, de gás perfeito. Questão de número 3. Os gases reais obedecem à equação de Clapeyron quando? A equação de Clapeyron se aplica a gases ideais, gases perfeitos. Lembre que esses gases não existem. Existem são os gases reais, os gases de verdade. Mas todo gás real, quando submetido a alta temperatura e a baixa pressão, se comporta como sendo um gás ideal. Por isso a resposta, letra o quê? D de Dinamarca na questão de número 3. A questão de número 4, nós temos a temperatura de 75 graus Celsius, a pressão de 639 milímetros de mercúrio, uma amostra com 1,065 gramas de uma substância que ocupa 623 ml no estado gasoso. Qual a massa molar da substância? Então, substituí tudo na fórmula, sendo que passei o volume de ml para litro, porque a fórmula de Clapeyron só trabalha com o volume em litros. E a temperatura para Kelvin, 75 graus Celsius mais 273, 348. Fiz a continha e deu mol igual a 58. Portanto, letra A na questão de número 4. A questão de número 5 diz que tem 2 balões A e B de mesmo volume. O balão A contém gás cloro, o B ozônio, eles estão à mesma temperatura e pressão. Pode-se afirmar que há de comum entre os 2 balões? Então, tudo que era igual para os 2 balões eu cortei. A pressão, o volume, a temperatura e a constante dos gases ideais. Então, a única coisa que sobrou foi o N. Então, o N do balão A é igual ao N do balão B. No balão A tem gás cloro, no balão B tem gás ozônio. Então, esses 2 gases têm em comum o número de mols. Portanto, letra C na questão de número 5. Questão de número 6. Vamos ver o que diz ela. Em um balão de propaganda cheio de gás hélio ao nível do mar, ocupa um volume de 250 litros. Seu volume, após lançamento numa altitude de 3.000 metros, será
tá certo? O Q ali, pessoal. Então, o seguinte, moçada, diz a questão ali uma observação, admitindo-se que a temperatura tenha se mantido constante. Bom, se a temperatura é constante, nós temos a lei de Boyle-Mariotti, que diz o que é essa lei, pessoal? Que quanto maior a pressão, maior vai ser o volume. O balão está subindo, então à medida que ele sobe, vai aumentando a sua altitude. Quanto mais alto, menor é a pressão. Se é menor a pressão, o que acontece? O volume aumenta. E, portanto, o gabarito é a letra B, que diz isto aí. Agora temos a questãozinha de número 7. Chamado do K de constante de proporcionalidade, P de pressão e V de volume, podemos afirmar que a expressão pressão vezes o volume é sempre constante. Refere-se a uma lei para os gases que é atribuída a... Então, ó, numa determinada amostra de gases, independente da pressão e do volume, sempre que eu multiplicar dá o mesmo valor. Quando que multiplicando a pressão e o volume dá sempre o mesmo valor? Sempre que a temperatura for constante. Porque se a temperatura é constante, a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a pressão, menor é o volume. Isto a gente vê aonde? Na lei de Boyle-Mariotti. Lembra? Tudo com T, pessoal. A temperatura constante. Boyle-Mariotti. Tá? Então, gabaritinho, letra C. Questãozinha de número 8. Um gás que ocupa um volume de 750 ml, a pressão de 0,99 atm, é expandido a temperatura constante até a sua pressão se tornar 0,33 atm. O volume final em mililitros ocupado pelo gás é... Então, moçada, ó, não envolve número de mols, não envolve massa. Equação geral dos gases. Então, ó, a temperatura era constante, cortei, fiz a substituição e descobri o volume. 2.250 ml, letra D de Dinamarca, na número 8. Questão de número 9. Olha o que diz ela. Num tanque de gás havia 8,2 metros cúbicos de oxigênio, a menos 23 graus Celsius e 2 atm de pressão. Tendo ocorrido um vazamento, verificou-se que a pressão diminui em 0,5 atm. Que massa de oxigênio foi perdida, sabendo que a temperatura permaneceu constante? Então, ó, no início a massa era 2 atm, no final 1,5. Então, a diminuição da pressão aqui é ocasionada pela saída do gás de dentro desse tanque. E eles perguntam exatamente qual a massa do gás perdida. Então, eu vou usar a equação de Clapeyron e vou usar a pressão de 0,5. O quanto diminuiu a pressão, ó, 0,5. Lembre que tu tinha 8,2 metros cúbicos. Cada metro cúbico é 1.000 litros. Então, nós temos 8.200 litros. Lembre que a fórmula de Clapeyron só aceita volume em litros. Daí, a massa é a pergunta. Qual é o gás? O oxigênio. Qual a massa do O2 na tabela? 32. O valor do R, a temperatura era menos 23, passei para Kelvin, deu 250. Resposta, 6.400 gramas. Daí quando a gente olha o gabarito, a resposta está em quilo. Então, 6,4 quilos. Observação. Se eles quisessem nos perguntar qual a massa de gás no início, era só fazer a conta aqui com 2 atm, ó.
Se a gente quisesse calcular quanto de gás sobrou dentro do balão, era só ter feito a conta aqui, ó, com 0,5 atm. E iríamos descobrir a massa de gás que sobrou dentro do balão. Vamos com a questãozinha de número 10, então. Na 10, temos o seguinte. Em um dia de inverno, a temperatura de 0 graus Celsius, colocou-se uma amostra de ar à pressão de 1 atm em um recipiente de volume constante, transportando-se essa amostra para um ambiente de 60 graus Celsius. Que pressão ela apresenta? Novamente, a questão envolve número de mols? Não. Envolve massa? Não. Então a gente pode usar a equação geral, tá certo? A gente leu que o volume era constante, cortei o volume, só sobrou pressão pela temperatura. Substituí os dados, quanto que deu a pressão final a 60 graus Celsius? Letra C, 1,2 ali. Vamos com a questãozinha de número 11, estadual de Londrina. Comparando-se os sistemas representados abaixo de mesmo volume, a mesma temperatura, onde P é pressão, conclui-se que aquele que contém a maior massa de gás é. Qual é a fórmula que tem massa? A equação de Clapeyron, a equação dos gases ideais. Então eu peguei a fórmula da puta véia nunca recusa tarado, abre o N, que é a massa pelo mol. Tudo aquilo que eu li que era constante, eu cortei, ó, o volume, a temperatura e o R, porque o R é sempre o mesmo valor. Então sobrou que pressão é a massa dividido pelo mol. Como eles querem a massa, então isolei a massa e ficou pressão vezes o mol. E fiz a conta, pessoal, para cada letra. Lembrando que o mol eu acho aonde? Na tabela periódica ali. Então, qual deu maior massa? 64, a letra B de Borizinho, então, na questãozinha de número 11. Vamos com a questão de número 12. Ó, se 4 gramas de etano estão a 27 graus Celsius e apresentam um volume de 3.500 ml, então a sua pressão é de, novamente, envolve massa. Que fórmula eu vou usar se envolve massa? Puta véia nunca recusa tarado. Abriu o N, massa dividido pelo mol. Então, ó, a pressão, gurizada, é a pergunta. Falou lá em 3.500 ml. A fórmula só aceita volume em litro. Então, 3,5 litros. A massa do gás, eles deram 4. E o mol. De onde é que saiu o mol? Fui lá na tabela periódica e somei a massa do C2H6. Deu igual a 30. Valor do R, 62,3. Boris, por que tu usou 62,3? Porque eu olhei, pessoal, as alternativas. As respostas estão todas em milímetros de mercúrio. Se a pressão está em milímetros de mercúrio, eu vou usar o R igual a 62,3. Passei a temperatura para Kelvin e achei 712 milímetros de mercúrio. Portanto, novamente, letra B de Borizinho aí. Questão de número 13, pessoal. Vamos ver o que diz a número 13. Então diz assim, ó, um químico realizou um ensaio experimental em laboratório obtendo 300 centímetros cúbicos de um gás a uma temperatura de 27 graus Celsius e pressão ambiente de 689 milímetros de mercúrio. Nessas condições, o número de mols desse gás é de aproximadamente igual a... Então, peguei a fórmula de Clapeyron, a pressão, lembre que o volume tem que estar em litro. Nós tínhamos 300 centímetros cúbicos, mesma coisa que 300 ml. A fórmula tem que estar em litro.
Então 0,3 litro, 300 ml, 300 centímetros cúbicos. O N, número de mols, é a pergunta. Valor do R, constante. E a temperatura, 27 graus Celsius em Kelvin, 300. Fiz a continha, 0,011 mol. Daí olhei o gabarito, está em notação científica. Então, ó, 1,1 vezes 10 dá menos 2 mol. Questão 14, não cabia no espaço que eu tinha no quadro, então agora eu fui para 15. A gente já faz a 14 na sequência. Então, a 15, vamos ver o que diz a 15. Tem-se 3 cilindros de volumes iguais, à mesma temperatura, com diferentes gases. Um deles, 1,3 kg de acetileno, o outro, 1,6 kg de óxido de dinitrogênio e o terceiro, 1,6 kg de gás oxigênio. Tá? Daí, comparando-se as pressões dos gases desses 3 cilindros, verifica-se que eles querem saber o que acontece com a pressão deles. Então, moçada, ó, envolve massa. Um dos dados da questão para resolver é a massa. Então, fórmula de Clapeyron, que aparece a massa. Daí, tudo que é igual para os 3, eu cortei. Mesmo volume, mesma temperatura e mesmo R. Então, o que sobrou? Pressão é igual a massa sobre mol. Aí, substituiu os dados de cada um. Lembrando que eles deram a massa em quilo. E eu preciso da massa em grama, por causa da fórmula, tá? Então, aqui, ó, 1,3 kg é 1.300 gramas. Dividido pelo mol do etilo, que é o acetileno, 26, dá 50 de pressão. Daí depois aqui, moçada, o gás do riso, ó, que é o monóxido de dinitrogênio. Eles deram 1,6 kg em grama, 1.600 gramas. Dividido pelo mol da fórmula, que é 44, deu 36. E por último, o gás oxigênio. Qual é a massa que eles deram lá? 1,6 kg. Em grama, 1.600. Divide pelo mol da fórmula, que é 32, deu 50. Então, tu pode ver que o acetileno e o gás oxigênio têm exatamente a mesma pressão. Então, o gabarito é letra D de Dinamarca. E agora a questão 14. Diz assim: 2 balões de mesmo volume são unidos por um tubo de volume desprezível, provido de torneira. Inicialmente o balão A contém 1 mol de gás ideal e em B a vácuo. Os 2 balões são mantidos às temperaturas indicadas no desenho abaixo. A torneira é aberta durante certo tempo, voltando a fechá-la. Verifica-se que a pressão em B é 0,81 do valor da pressão em A. Quanto do gás deve ter sobrado no balão A? Então, pessoal, antes a gente tem em A 400 Kelvin e em B 324 Kelvin. Só tem gás em A. Qual é a quantidade de gás em A? 1 mol. Em B não tem nada. Vácuo. Abre a torneira, começa a passar o gás de A para B. Começa a passar de A para B. Fecha a torneira. E aí o que se verifica, pessoal? Que a pressão agora em A é igual a 0,81. Na verdade, não em A, em B. É 0,81 do que tem a pressão em A. E daí quer saber quanto passou de A para B. Então, ó, os dois têm o mesmo volume. Ponto 1. A soma do número de mols de A e B é 1. Sendo que antes de abrir a torneira, está tudo aqui. Daí, pessoal, abre a torneira, fecha a torneira, a soma dos dois continua sendo a mesma quantidade, 1 mol.
Quer saber quanto ficou em A? Então eu vou isolar o A aqui, ó, tá? Então o A é 1 que tinha no início, menos o que foi para B. Daí eu vou comparar a situação A com a situação B com a fórmula de Clapeyron. Então, A em cima, B embaixo. Por que eu tenho que usar essa fórmula? Porque envolve o número de mols. Ambos têm o mesmo volume, cortei o mesmo R também. Daí eu substituí. A pressão em A é 1, depois que fechou a torneira, a pressão em B é 0,81. Tá? Quantos de mols ficou em A? O 1 que tinha no início, menos o que foi para B, vezes a temperatura, que é 400. Em B, a quantidade que foi para B e a temperatura, que é 324. Fiz todas as contas, quanto que sobrou em B? 0,5. Então eu tinha 1, olha bem, eu tinha 1 e 0,5 foi para B. Quanto que sobrou em A? 0,5 mol. Portanto, a resposta da questão 14 é a letra o quê? A letra C. Agora a questãozinha de número 16. Vamos ver o que diz ela. Um recipiente de 4 litros contém um gás ideal a uma pressão de 2 atm. Qual o valor da pressão que esse gás exercerá quando o volume do recipiente for reduzido para 0,5 litro a temperatura constante? Pergunto para vocês, envolve número de mols? Não. Envolve massa? Não. Então a gente pode usar a equação geral. A gente leu que a temperatura era constante. Então, ó, cortei a temperatura, substituí a pressão inicial, volume inicial, a pressão final, que é a pergunta, e o volume final, que é 0,5. Quanto que deu a pressão final? 16 atm. Resposta, letra o quê? Letra D. A 17, pessoal, lembre que ela foi resolvida na videoaula. Está lá resolvida. Então, por isso, agora já é a questão 18. Vamos ver o que diz a 18. Em um parque de diversões, em certo dia quente, um homem enchia balões com gás hélio. Se o volume médio dos balões, depois de cheios, era de 10 litros, a temperatura média do dia era 37 graus Celsius e a pressão do gás do balão era de 2,5 atm. A massa média de hélio em cada balão era de aproximadamente. Agora a questão envolve massa, porque é exatamente a pergunta. Qual a massa média em cada balão de gás hélio? Então temos que usar a fórmula de Clapeyron e temos que abrir o N para aparecer a massa. Ó, massa dividido pelo mol. Então a pressão 2,5, o volume igual a 10, a massa é a nossa pergunta, mol do gás hélio, olhei na tabela, igual a 4, valor da constante universal dos gases ideais, 37 graus Celsius em Kelvin, 210. Fiz a continha, 3,9. Eles falam ali aproximadamente, então marca a letra C, que é igual o quê? Igual a 4. Meus lindos, nos vemos na outra aula. Tchau, meus